Olá, eu sou Drica Rossi, eu sou contadora de histórias e hoje eu vou dar uma dica bem bacana para vocês deste livro, do Neil Gaiman e ilustração do Lorenzo Mattotti. João e Maria. Eu adoro essa história e essa tradução que o Neil Gaiman fez, ele fez dos irmãos Grimm. Ele seguiu bem à risca a tradução original, essa é uma tradição oral, né, daquela época, que pessoas que contavam histórias de boca, né, histórias orais, e eles escreveram, e ele foi bem fiel. Fez algumas modificações, como os irmãos Grimm usam uma bruxa, e o Neil, ele usou uma senhora bem gentil. A ilustração tá bem macabra, tá super legal. Eu gostei bastante porque tem tudo a ver com o que realmente é a história. Então você consegue assim entrar nesse universo dessa história aqui do João e Maria. Tem uma outra dica também, a psicanálise dos contos de fadas do Bruno Bettelheim faz uma análise super bacana também de João e Maria. Bom, falando um pouco dessa história do João e Maria, como eu disse, é uma história que tinha uma tradição, né, uma tradição oral, de pessoas camponeses, de mulheres principalmente, e aí os irmãos Grimm fizeram esse apanhado dessas histórias e escreveram os livros, tentando seguir a parte original. Deram vamos dizer assim, eles acabaram fazendo o texto um pouco mais suave do que era realmente o real, né? O Neil faz uma análise mais florida, no sentido de mais detalhes, ao qual você consegue visualizar mesmo a história que ele vai descrevendo aqui no livro. Ele é mais rico em detalhes do que os Grimm. Os Grimm são mais secos para escrever. Ele já foi mais detalhista, você consegue visualizar a história. E nessa versão aqui, a casa é uma casa realmente de pão de mel com docinhos. Existem outras versões que são, que é citada até no livro, na análise que o Bruno Bettelheim faz, era uma broa de gengibre. Mas o foco principal de João e Maria é a fixação oral. Então, é uma época muito difícil, e tem relatos de pesquisadores que realmente houve realmente uma fome em 1315 que assolou a Europa inteira. Então as famílias passavam muita fome. E foi registrado nessa época, inclusive, que famílias levavam crianças para a floresta e largavam elas lá. E também alguns relatos de que comiam as crianças. Então era uma época também de muito canibalismo. E você percebe isso na própria história, né? Existem outras histórias também que são dessa época, que retratam essa fixação oral, né? E que envolve também a bruxa, ou no caso do Neil, a velhinha boazinha, que na realidade o que ela quer é comer carne. E o João e a Maria são a carne para ela. Então é bem bacana isso. E tem o fato também, nossa, é uma história muito sombria, deve ou não deve contar para a criança? É extremamente importante contar essas histórias para as crianças, mesmo porque para elas se prepararem, entenderem que existe esse tipo de histórias que são mais assombradas, assim, enfim, é uma forma de prepará-las para o mundo. É claro que você tem todo um cuidado na hora de narrar, tanto é que elas adoram quando o João e Maria jogam a bruxa dentro do forno, né, e esperam ela ser queimada. Voltando à fixação oral, parece até que estão esperando, colocam um alimento no forno e estão esperando o processo do alimento, né, ser aquecido, enfim, e aí a bruxa vira pó, óbvio, né? É extremamente importante nos contos de fada, porque os contos de fada eles têm duas polaridades, é o bem e o mal.
Então o mal, ele precisa pagar pelo que ele fez. Então bruxas têm que morrer queimada nos contos de fadas, enfim, elas têm que ter o seu fim ali, para a criança poder dormir, para a criança poder entender que ela consegue vencer esses obstáculos. Isso é de extrema importância para a criança. Ela consegue vencer os monstros que estão dentro dela, porque João e Maria conseguiram. E o legal da história de João e Maria também é que são duas crianças, então mostra a união das crianças da mesma idade, né? Como elas podem se unir para poder vencer o mal. Isso cria uma cumplicidade entre elas. Isso é fabuloso. E, enfim, tem muito mais coisas para falar de João e Maria, mas fica um vídeo extenso e eu falo muito sobre essa história num curso, num método que eu desenvolvi, que é Educando com Histórias, aonde eu uso, através dos contos de fadas, de que forma você pode abordar as crianças. E lembrei de uma outra coisa fascinante também desse livro. Por questões da fixação oral, também tem a questão da gula, né? Então, João e Maria, eles não se importam em devorar a casa de uma pessoa. Eles simplesmente começam a comer. Então tem essa fixação oral, essa fixação da gula também de querer comer, né? Porque eles só foram parar no meio da floresta porque os pais não tinham condições de sustentar 4 bocas, né? Então 2 era muito mais fácil de sustentar. Por isso eles largaram lá, foi em comum acordo. E tem mais coisa para falar, mas aí a gente vai falando em outros vídeos, porque tem uma diversidade incrível por trás dessa história, João e Maria. E eu sou fascinada nessa história, eu adoro. E é super interessante para quem gosta de contos de fadas entender o que está por trás do conto para poder contar para a criança, né? Então fica a minha dica deste livro aqui, vale a pena, é um livro fácil de ler, é super rápido, e aí você começa a entender o que está por trás dessas histórias e entender que contos de fadas não são nada bobinhos, tá? Eles têm muita história por trás deles. Então essa fica a minha dica. Obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!